Deixa eu te perguntar uma coisa. E responde com sinceridade, como se a gente estivesse sentado lado a lado agora. O que você faz quando uma mulher começa a te ignorar? Você manda mais mensagem? Tenta explicar demais? Fica ansioso, revisando cada conversa, procurando onde errou? Se a resposta for sim, você não está sozinho. A maioria dos homens faz exatamente isso, e é justamente aí que tudo começa a desandar. Existe uma verdade desconfortável que poucos homens aceitam ouvir. Quanto mais você tenta forçar a atenção, mais distante você se torna emocionalmente. Parece injusto, parece até contraditório. Afinal, não nos ensinaram que insistir mostra interesse, cuidado, comprometimento? Mas na prática, o excesso de esforço muitas vezes comunica insegurança, dependência emocional e falta de limites, mesmo que essa nunca tenha sido sua intenção. Agora, respira fundo comigo, porque o que você vai ouvir talvez vá contra tudo o que você já acreditou sobre relacionamentos. Quando alguém te ignora, não é o volume da sua presença que resolve, é a qualidade do seu posicionamento. A maioria dos homens entra em modo de pânico. Eles querem resolver rápido, corrigir, convencer, recuperar o controle da situação. Mas essa reação impulsiva não cria conexão. Ela cria pressão, e ninguém se sente confortável onde existe pressão. Aqui entra o conceito que muita gente chama de psicologia reversa, mas que na verdade é algo muito mais simples e poderoso: autocontrole emocional, respeito próprio e consciência de valor pessoal. Não se trata de manipular ninguém, jogar jogos mentais ou fingir desinteresse. Trata-se de parar de agir por medo e começar a agir por clareza. E aqui vai a parte realmente controversa. Às vezes, o melhor movimento é não se mover, não correr atrás, não implorar atenção, não tentar controlar o comportamento do outro. Quando você muda sua postura interna, a dinâmica externa muda naturalmente. As pessoas reagem à energia que você transmite, não às suas palavras desesperadas. Este vídeo não é para ensinar truques baratos, é para te ensinar a se posicionar como um homem emocionalmente estável, consciente e seguro. Alguém que não perde sua identidade quando enfrenta silêncio, distância ou incerteza. Se você já se sentiu ignorado, confuso ou desvalorizado em uma conexão, fica comigo até o final. Porque o que você vai aprender aqui pode mudar não só como os outros te tratam, mas principalmente como você passa a se enxergar. Agora, vamos direto ao ponto. 1. Pare de correr atrás. O silêncio como ferramenta de respeito próprio. Vamos começar com uma verdade que dói um pouco. Quando você corre atrás de alguém que está te ignorando, você não está demonstrando amor. Você está demonstrando ansiedade. E ansiedade não cria atração, não cria respeito e não cria segurança emocional. Ela cria pressão, e pressão afasta. Pensa comigo por um segundo. Quando alguém percebe que você está sempre disponível, sempre respondendo na hora, sempre tentando puxar assunto, sempre explicando demais, o seu valor emocional começa a parecer previsível demais. Não porque você seja pouco importante, mas porque você não está mostrando limites claros sobre o seu próprio tempo, sua energia e sua atenção. Aqui entra algo que quase ninguém ensina aos homens. Silêncio não é fraqueza. Silêncio, quando nasce do autocontrole, é maturidade emocional. É a capacidade de não reagir por impulso. É você dizendo, sem falar uma única palavra, eu sei quem eu sou. Eu não preciso implorar por atenção para me sentir válido. Isso é extremamente poderoso. Quando uma mulher te ignora, o instinto de muitos homens é tentar consertar a situação imediatamente, mandar outra mensagem, fazer uma piada, pedir explicação, mostrar que está disponível. Mas essa reação comunica algo muito sutil: dependência emocional. Mesmo que você não perceba, o outro lado percebe.
Energia não mente. Agora, não confunda isso com joguinho, frieza ou vingança emocional. Não estamos falando de ignorar alguém para provocar, punir ou manipular. Estamos falando de escolher não reagir de forma desesperada. Existe uma diferença enorme entre ser indiferente e ser equilibrado. O homem equilibrado não desaparece por orgulho ferido. Ele apenas não entra em modo de carência. Ele continua vivendo sua vida, mantendo sua rotina, seus objetivos, sua identidade. Ele não coloca todo o seu valor emocional na resposta de outra pessoa. E aqui está o ponto mais controverso. Quando você para de correr atrás, algo muda na dinâmica. Não porque você está tentando controlar o outro, mas porque você está finalmente controlando a si mesmo. E isso muda completamente a forma como você é percebido. As pessoas tendem a respeitar quem se respeita. Quando você não se desorganiza emocionalmente diante do silêncio, você transmite estabilidade. E estabilidade é algo raro hoje em dia. Outro detalhe importante: correr atrás não acelera a conexão. Muitas vezes só acelera desgaste. Quanto mais você insiste, mais o outro sente que precisa se afastar para recuperar espaço emocional. É como apertar algo que já está escapando. Quanto mais força, mais rápido escorre. O silêncio saudável cria espaço para reflexão, para percepção de valor, para reequilíbrio da energia entre duas pessoas. Ele não é uma estratégia agressiva. Ele é uma consequência natural de alguém que não vive em função da validação externa. E talvez você esteja pensando, mas e se ela nunca mais falar comigo? Essa pergunta revela algo profundo. Ela mostra o medo de perder, o medo de rejeição, o medo de não ser suficiente. E esse medo, quando governa suas ações, acaba sabotando suas próprias relações. Às vezes, perder alguém que só responde quando você se esforça demais não é uma perda real, é um livramento emocional. Você não precisa se moldar, se diminuir ou se desgastar para merecer atenção. Quando você escolhe não correr atrás, você está escolhendo dignidade emocional, está escolhendo não negociar seu valor, está escolhendo agir com consciência, não com impulsividade. E isso, por si só, já muda tudo. 2. A mente reage à ausência mais do que à presença constante. Você já percebeu como a ausência tem um efeito estranho, quase magnético, sobre as pessoas? Parece contraditório, mas é assim que a mente humana funciona. A nossa atenção é acionada mais pela escassez do que pelo excesso. E no contexto emocional, isso se aplica completamente. Quando você está constantemente presente, disponível e insistente, você perde impacto. Você se torna previsível. Você se torna comum. A psicologia reversa, nesse ponto, não é um truque. É simplesmente um reflexo de um princípio natural. As pessoas valorizam o que não está sempre à mão. Pense nisso. Quando algo ou alguém está constantemente disponível, o cérebro tende a diminuir a percepção de importância. A familiaridade sem limite gera conforto, mas também desvalorização. E é exatamente isso que acontece quando você se esforça demais para conquistar atenção. Agora, aqui vem o ponto controverso. Quando você se distancia de forma estratégica e consciente, mesmo que seja só um pouco, você ativa algo profundo na mente dela. Você cria espaço para curiosidade. Você permite que ela sinta o que é perder sua presença constante. Não estamos falando de manipulação ou jogos infantis. Estamos falando de energia, de percepção e de valor emocional. A ausência não cria obrigação, mas desperta reflexão. Quando você não responde imediatamente ou não se torna sempre disponível, você dá a chance para a outra pessoa perceber o que ela realmente sente, o que realmente quer e se realmente valoriza ter a sua presença. O silêncio seu não é frio, ele é uma mensagem silenciosa de autocontrole, de respeito próprio, de confiança interna. E aqui vai outra verdade que poucos homens aceitam.
Insistência excessiva raramente desperta interesse. Ela desperta obrigação, irritação e, em muitos casos, fuga. As pessoas não se apaixonam pela quantidade de mensagens ou pelo quanto você se esforça. Elas se conectam com presença, intensidade e autenticidade. Quando você domina a arte de criar espaço emocional, você aumenta sua presença sem precisar falar nada. O que é ainda mais controverso é que nesse processo você não está jogando ou sendo manipulador. Você está simplesmente permitindo que a relação respire. Você está mostrando que seu tempo, sua energia e seu valor não dependem da aprovação imediata do outro, e isso muda completamente a dinâmica. Além disso, a ausência consciente serve como teste silencioso de interesse genuíno. Quando alguém realmente se importa, a falta da sua atenção desperta iniciativa, curiosidade e movimento natural em direção a você. Quando alguém não se importa, a falta de presença revela a verdade, poupando você de desgastes emocionais futuros. Mas atenção, a ausência precisa ser equilibrada. Não se trata de desaparecer completamente ou ignorar de forma fria. Trata-se de manter a sua vida ativa, os seus objetivos claros e a sua mente focada, sem depender da validação externa. O resultado é duplo. Você se fortalece internamente e, ao mesmo tempo, provoca interesse natural, sem precisar forçar. E é exatamente isso que a maioria dos homens não entende. Eles acreditam que a atenção constante gera conexão. Mas a conexão real se constrói na diferença entre presença e ausência, na atenção saudável que desperta valorização e percepção. A ausência não é passividade, é estratégia natural, é autocontrole, é maturidade emocional. E quando você domina essa ideia, você transforma o que antes parecia rejeição em oportunidade de crescimento pessoal, de fortalecimento interno e de criação de relacionamentos mais saudáveis. Então, a pergunta que fica é simples. Você vai continuar reagindo impulsivamente ao silêncio ou vai aprender a usar a ausência de forma inteligente e poderosa? 3. Quando você para de implorar atenção, algo interno muda em você. Existe algo que poucos homens percebem. A ansiedade gerada pelo silêncio de outra pessoa não é apenas sobre ela, é sobre você. É sobre medo, insegurança, necessidade de validação e a constante comparação entre ser suficiente e não ser suficiente. Quando você começa a reagir menos, a não implorar atenção, algo profundo acontece internamente. Primeiro, você começa a perceber o quanto sua autoestima estava vinculada à reação do outro. Cada mensagem não respondida, cada demora em responder, cada sinal de distância era como um termômetro invisível da sua autovalorização. E isso consome energia mental. Quando você escolhe não reagir, você começa a separar o seu valor da validação externa. Você percebe que não depende do retorno imediato de outra pessoa para se sentir digno. Segundo, você começa a observar seus próprios padrões de comportamento. Aquela necessidade de explicar demais, de justificar cada ação, de provar que merece atenção, começa a se tornar clara. É desconfortável admitir. Mas a maioria dos homens passa anos reforçando comportamentos que afastam em vez de aproximar. Reconhecer isso é o primeiro passo para quebrar ciclos de insegurança e ansiedade. Terceiro, algo curioso acontece. Você passa a sentir uma forma de liberdade emocional. Não que seja fácil ou imediato, mas a sensação de não ser escravo da reação do outro é poderosa. Você descobre que pode escolher como reagir quando se envolver e até quando se afastar, sem que isso defina sua dignidade ou valor pessoal. Essa mudança é silenciosa, mas perceptível em sua postura, na energia que você transmite, na confiança que emerge naturalmente. Quarto, você começa a compreender a diferença entre interesse genuíno e atenção condicionada.
Pessoas que realmente se importam não precisam ser pressionadas. Elas se mostram e se engajam naturalmente. Quando você deixa de implorar por atenção, consegue enxergar mais claramente quem está presente de forma autêntica e quem apenas reage por conveniência. Esse insight é crucial, porque te protege de desgaste emocional desnecessário. Por fim, e talvez mais importante, você começa a perceber que sua energia emocional é finita. Gastar energia tentando controlar ou adivinhar os sentimentos de outra pessoa é improdutivo. Quando você mantém seu foco em si mesmo, seus objetivos e sua estabilidade emocional, você fortalece seu centro, cria equilíbrio interno e se torna mais atraente, não por técnica ou manipulação, mas por presença consciente. Essa transformação interna não acontece da noite para o dia, e não é sobre jogos ou frieza, é sobre consciência emocional, autocontrole e valorização de si mesmo. Quanto mais você internaliza essa prática, mais você percebe que a necessidade de correr atrás diminui e a percepção do seu próprio valor cresce. E isso, meus amigos, muda tudo na forma como os outros te veem e como você se sente consigo mesmo. Quando você para de implorar atenção, você não só deixa de se desgastar, como também ativa algo muito poderoso, uma confiança silenciosa, equilibrada e irresistível, que não pode ser fingida. É algo que nasce de dentro. 4. A dura verdade. Muitos homens se sabotam sem perceber. Vamos ser sinceros, muitos homens se colocam em situações que eles mesmos poderiam evitar. Sem perceber, eles sabotam o próprio valor emocional, a própria imagem e até a chance de uma conexão saudável. E isso não é coincidência, é hábito, repetição, falta de consciência sobre como comportamentos impulsivos afetam a percepção que os outros têm deles. A primeira crítica é simples, mas dura. Muitos homens acreditam que demonstrar interesse excessivo é sinal de força ou atração, mas na prática é o oposto. Quando você reage imediatamente ao silêncio de alguém, envia múltiplas mensagens ou tenta justificar suas ações, você está transmitindo insegurança. Está comunicando que seu valor depende da atenção alheia. E a ironia é que, nesse esforço para se mostrar desejável, você acaba se tornando previsível, dependente e, muitas vezes, menos atraente. O segundo ponto crítico é sobre consciência emocional. Muitos homens não percebem que estão gastando energia emocional em excesso em quem não investe de forma equilibrada. Eles confundem insistência com comprometimento, confusão com conexão e ansiedade com paixão. Isso cria ciclos de frustração que poderiam ser evitados simplesmente com autocontrole e limites claros. Agora, aqui vem o conselho direto. Acordem! É hora de parar de reagir automaticamente. Pare de tentar controlar o comportamento do outro. Pare de criar drama interno por cada atraso, silêncio ou resposta mínima. Sua estabilidade emocional não deve depender de quem está do outro lado da conversa. Outro aspecto que poucos enxergam é que o autocontrole não é passividade. Não é se esconder ou se afastar de forma fria para manipular. É aprender a equilibrar suas emoções, priorizar seu valor e agir com consciência. É entender que a dignidade emocional não está na quantidade de esforço que você faz por alguém, mas na qualidade de como você se posiciona. Muitos homens também ignoram o poder do próprio tempo e foco. Quando você está constantemente reagindo a sinais externos, deixa de investir em si mesmo, em seus objetivos e em sua vida. Isso não só reduz sua atração natural, mas também limita seu crescimento pessoal. É um ciclo silencioso de autossabotagem que precisa ser interrompido. O último ponto é sobre aprendizado. É hora de assumir responsabilidade pelo seu comportamento emocional. A crítica não é para envergonhar, mas para abrir os olhos. A maturidade emocional nasce quando você observa seus padrões,
reconhece os erros e decide não repetir comportamentos que te prejudicam. Quando você aplica autoconsciência, disciplina e limites saudáveis, não só melhora suas relações, como também fortalece sua própria percepção de valor. Então, a mensagem é clara: pare de se sabotar, pare de reagir por impulso, pare de depender da validação externa para se sentir completo. A mudança começa dentro de você. A consciência, a paciência e a estabilidade emocional são as armas mais poderosas que qualquer homem pode ter quando enfrenta silêncio ou indiferença. No final, o que diferencia um homem que desperta interesse real de outro que apenas se desgasta é simples: autocontrole, consciência e respeito próprio. É isso que faz a diferença entre repetir ciclos de frustração ou finalmente criar conexões saudáveis, equilibradas e significativas. 5. Indiferença inteligente não é jogo, é autocontrole e limites. Chegou a hora de entender algo que muitos homens confundem. Indiferença inteligente não é manipulação. Não se trata de jogar jogos emocionais, nem de punir alguém por ignorar você. Trata-se de manter limites claros, agir com dignidade e priorizar seu próprio equilíbrio emocional. Quando você compreende isso, sua presença se torna mais poderosa do que qualquer insistência desesperada. Primeiro, vamos falar sobre limites. Muitos homens perdem valor emocional porque não definem até onde estão dispostos a ir por atenção alheia. Eles respondem imediatamente, se tornam disponíveis 24/7 e ajustam toda a rotina para agradar. Mas limites claros mostram respeito, por você mesmo e pelo outro. Quando você escolhe não reagir a cada sinal de silêncio, você comunica: eu sei o meu valor e não corro atrás de validação. Isso muda completamente a percepção que os outros têm de você. Segundo, a indiferença inteligente cria espaço para reflexão. Quando você não está constantemente presente, a outra pessoa começa a perceber a sua ausência e, muitas vezes, passa a valorizar sua presença de forma mais genuína. Isso não é sobre fazer o outro sofrer, é sobre permitir que o relacionamento exista em equilíbrio, em que cada parte contribui naturalmente, sem pressão ou dependência excessiva. Terceiro, agir com autocontrole fortalece sua confiança. Cada vez que você resiste ao impulso de enviar aquela mensagem, de justificar suas ações ou de buscar atenção imediata, você está reforçando seu centro interno. Você está dizendo para si mesmo: minha autoestima não depende da aprovação de ninguém. Essa postura silenciosa é extremamente atraente, porque transmite segurança e estabilidade, qualidades que não podem ser fingidas. Quarto, a indiferença inteligente ajuda a separar emoções de ações. Muitos homens confundem frieza com força, mas força real é a capacidade de permanecer calmo diante da incerteza, sem se deixar levar por ansiedade, medo ou impulsos. É escolher quando investir energia e quando manter distância de forma consciente. Essa escolha não só protege você de desgastes, como também cria relações mais equilibradas e respeitosas. Quinto, estabelecer limites e praticar indiferença consciente muda sua vida fora dos relacionamentos também. Você passa a ter mais tempo para objetivos pessoais, hobbies, amizades e crescimento emocional. A autoestima cresce e a percepção de valor próprio se torna independente da atenção alheia. Você deixa de ser refém da validação externa e passa a ser protagonista da sua própria energia e escolhas. No fim das contas, indiferença inteligente é sobre poder pessoal. Não é jogo, não é manipulação, não é frieza gratuita. É autocontrole, limites claros e respeito próprio. É a diferença entre se desgastar emocionalmente ou criar conexões genuínas, equilibradas e atraentes.
Quando você internaliza essa postura, percebe algo incrível. Você não precisa lutar por atenção. Você passa a ser naturalmente valorizado. E mais importante, você não perde sua dignidade no processo. Aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de ouvir. Quando você corre atrás, implora atenção ou tenta controlar o interesse de alguém, você já perdeu antes mesmo de começar. Parece duro, mas é a realidade que muitos homens ignoram. O poder não está em insistir, e sim em se respeitar, em manter limites e em agir com autocontrole. Pare de acreditar que atrair alguém depende do quanto você se esforça. Atrair de verdade depende de quem você é, do seu equilíbrio emocional e da segurança que você transmite. Quando você domina o silêncio estratégico, a indiferença inteligente e o autocontrole, algo poderoso acontece. As pessoas começam a notar você de verdade. Elas percebem presença, não necessidade. Elas percebem valor, não dependência. E aqui está o que eu quero de você agora. Comente abaixo sua experiência com alguém que te ignorou. Me conte o que você fez, o que funcionou ou não funcionou. Eu vou acompanhar cada comentário e vou interagir com vocês. Esse vídeo não é apenas sobre dicas, é sobre criar uma comunidade de homens conscientes, que entendem seu valor e aprendem a se posicionar. Lembre-se, o jogo não está em quem corre mais atrás, mas em quem se mantém firme, equilibrado e confiante. A atenção surge naturalmente quando você se torna alguém que não precisa dela para se sentir completo.